Boa tarde a todos. Eu me chamo Fabiano César e hoje eu venho apresentar o tema da minha pesquisa que trata de sistemas multiagentes em ambientes físicos, focando no conceito de artefatos. Para a gente entender o porquê que isso é necessário, o que isso significa, a gente precisa primeiro introduzir alguns assuntos iniciais e o primeiro deles é o sistema multiagente. Para a gente entender o sistema multiagente, a gente precisa entender que ele está subdividido em algumas camadas, né? A gente tem uma camada dos agentes, a camada do ambiente e a camada da dimensão organizacional, né? Na camada do agente, o que a gente pode ver são vários agentes onde cada um deles tem a capacidade de perceber coisas do ambiente e com base no que eles percebem, eles podem tomar decisões que afetam esse ambiente. Essas decisões podem ser tomadas de forma reativa ou de forma cognitiva, e isso aí vai de cada implementação. Já na camada de ambiente, nós podemos ver aqui que esses agentes da camada dos agentes podem se interagir com os elementos que nós estamos chamando de artefatos. Ou seja, na camada de ambiente é toda a parte que envolve a parte ambiental que o agente tem que interagir. Então, quando o agente modifica um ambiente, na verdade o agente está modificando essa camada. Ele está mexendo com essa camada. E aí vem um nome curioso aí que são os artefatos. Os artefatos, dentro do conceito de sistema multiagente, são entidades computacionais que os agentes podem usar para atingirem seus objetivos. É como se no nosso contexto humano fosse um simples objeto que a gente pudesse usar. E além dessas duas camadas, o sistema multiagente tem a camada organizacional, que é toda a parte que rege as regras e as normas que fazem com que esses agentes possam viver em sociedade. Então existe uma série de regras que os agentes devem seguir para continuar vivendo dentro dessa sociedade de sistema multiagente. Bom, dito isso, existe outra parte também aqui, que é o seguinte: a gente tem um sistema multiagente, esse sistema multiagente existe para afetar determinado ambiente físico, determinado ambiente externo que não está acoplado dentro desse cenário inicial. Bom, esse sistema multiagente ele afeta algum ambiente externo, seja esse ambiente físico, seja esse ambiente virtual, seja lá qual for o ambiente, ele afeta algum ambiente. Então a gente tem que ficar com esse conceito na cabeça. Qual o problema que a gente tem hoje? Hoje a gente viu que o sistema multiagente até consegue afetar esse ambiente externo, mas quando se trata de afetar o ambiente externo e esse ambiente é um ambiente físico mesmo, como por exemplo uma sala, qualquer ambiente físico que exista, a maioria das aplicações que nós vemos são feitas baseadas em agentes. Então os agentes fazem uma comunicação direta com o meio externo, isso é muito comum de se ver. Eles são muito bem explorados em ambientes físicos. O problema é que esses ambientes físicos, quando a gente trabalha com eles oferecem um nível de dinamicidade muito grande para esses agentes suportarem. Isso pode pesar a aplicação em sistema multiagente e até mesmo é por isso que a gente não se vê muito aplicações de sistema multiagente dentro de ambientes físicos. Por outro lado, a gente tem os artefatos que eles são feitos para interagirem com o ambiente físico e o agente ele foi feito apenas para interagir. O ideal é que ele interaja diretamente com os artefatos. E a gente não vê muito hoje em dia muita exploração desses artefatos interagindo com o ambiente físico. E isso seria uma vantagem boa se a gente tivesse, pelo simples fato de que os agentes dividiriam as responsabilidades do sistema com os artefatos. Bom, então o objetivo desse trabalho é criar o conceito de artefatos físicos de forma que o sistema multiagente sejam aplicados em ambientes físicos da forma mais eficiente e coesa. Além disso, busca-se distribuir as responsabilidades que antes eram apenas do agente para todo o sistema multiagente. Com isso, o sistema multiagente fica cada vez mais capaz de ser aplicado em cenários que são cada vez mais complexos. Bom, para a gente ver se realmente isso que a gente estava supondo era uma verdade, a gente fez uma revisão sistemática durante o curso que envolvia toda essa parte de artefatos interagindo com sistemas multiagentes e saber o que a pesquisa está retornando sobre esse conceito.
Bom, a gente fez a busca sistemática, não entrando muito em detalhe, a gente fez a busca sistemática primeiro pelos corpos e retornamos 104 resultados de trabalho. Depois fizemos pela ACM Digital Library e retornamos 12 resultados. E aí 3E Explorer que nos trouxe 24 resultados, resultando assim na nossa busca por trabalhos, 140 trabalhos para análise. Quando nós aplicamos o nosso critério de inclusão e exclusão, nós deixamos apenas 16 trabalhos para leitura completa. E aí alguns dos trabalhos eles ofereceram para a gente características que nos permitiram tomar algumas conclusões. Então nós encontramos esse trabalho aqui, que a ideia que ele traz é que ele traz uma discussão boa sobre a teoria equivocada para sistemas multiagentes em ambientes físicos. Ou seja, quando se fala de aplicar sistemas multiagentes em ambientes físicos, muito, se, muito foi falado em algum tempo atrás de que o fato da gente estar utilizando sistemas multiagentes em aplicações que oferecem grande complexidade fazem com que a performance computacional seja aumentada, porque sistemas multiagentes eles têm vários agentes, então basta eu dividir o processamento entre vários agentes que eu consigo melhorar minha performance. Isso não é uma verdade, porque quando nós estamos trabalhando com agentes, nada mais é do que nós estamos trabalhando com threads, e existe um certo limite de divisões que você pode fazer na thread para que isso passe a afetar na sua performance computacional. Então isso não é muito verdade. Mas existe uma vantagem que é citada nesse trabalho de aplicar sistemas multiagentes em ambientes físicos que deve ser levada em consideração, como por exemplo a fácil aplicação em ambientes dinâmicos devido à arquitetura. Então quando se fala em sistemas multiagentes, ele tem uma arquitetura que apresenta certa dinamicidade. Então, o fato do agente ele poder perceber coisas do ambiente, baseado no que ele percebe, ele tomar decisões em cima de tudo que ele tem de base de conhecimento, é uma situação que deixa ele ser, de forma mais fácil, um meio dinâmico de fazer tarefas complexas. Então, essa é uma boa vantagem de se aplicar. Existe um outro trabalho aqui que trata, que mostra para a gente que até existem, sim, aplicações que fazem uso de artefatos em ambientes físicos. Só que são soluções que apresentam um conceito de artefato de maneira muito específica, de modo que se eu quiser pegar aquele conceito de artefatos e colocar em outro trabalho, fica bem mais difícil a conversão. Ele não é tão heterogêneo assim. E existe esse outro trabalho que ele mostra algo muito parecido com o que a gente propõe, que na verdade esse trabalho ele aplica artefatos em ambientes físicos e além disso ele utiliza o protocolo de comunicação Apache Camel para poder integrar o meio físico com o meio computacional. E aí a discussão que se traz é que o fato dele estar utilizando o Apache Camel para fazer essa mediação pode afetar depois na heterogeneidade do nosso sistema, ou seja, a gente fica dependendo da tecnologia Apache Camel para poder conseguir integrar o nosso meio físico com o sistema multiagente. E a ideia aqui é que sistemas multiagentes sejam cada vez mais adaptáveis ao meio físico. Bom, então num resumo final assim da revisão, a gente encontrou uma série de trabalhos daqueles 16 que representam um cenário real, sim, em ambientes físicos, porém eles são implementados em um ambiente simulado. E com isso não realizam conexões com o meio físico. Ou seja, eles até querem falar sobre sistemas físicos, sobre ambientes físicos, mas só que como não se tem ainda o conhecimento para trafegar do meio computacional para o meio físico, é muito difícil de ver sistemas desse tipo que não sejam representações simuladas. Um outro perfil de trabalho que nós encontramos é que são trabalhos que utilizam a abordagem de sistemas multiagentes ou algo similar conectado a um ambiente físico, porém a aplicação é muito específica para o trabalho, não podendo então reutilizar com facilidade a abordagem implementada em outros trabalhos. E existe uma outra categoria também de trabalhos que realizam testes em ambientes críticos, ou seja, eles usam o sistema em ambientes físicos e com características muito críticas, como a indústria, por exemplo, 4.0,
e, portanto, eles demandam alto grau de confiabilidade. Então, o fato de você ter um ambiente físico já demanda um grau de confiabilidade bem grande. Então, além disso, quando você eleva o tamanho o risco que aquele ambiente oferece, o grau de confiabilidade tende a aumentar mais ainda. E uma outra característica que a gente vê de um grupo de trabalho é que, considerando apenas aquele trabalho, a abordagem de agentes é usada para representar objetos como sensores e atuadores, podendo resultar em uma aplicação pesada para a gente dependendo do tamanho do projeto. Então a gente vê algumas características de agentes, de sistemas multiagentes, onde esses agentes eles são requisitados de forma tão grande, ou seja, eu tenho um agente para cuidar de tanta coisa dentro daquele ambiente que a performance computacional fica muito comprometida. E quando se trata de um ambiente físico, a quantidade de informações que podem ser coletadas, elas são gigantes, e se um agente não tiver condições de lidar com tanta informação, se ele não tiver um apoio, o sistema multiagente vai ficar pesado. Bom, então, como conclusão da revisão, a gente viu que a gente precisava criar pontes que ligavam o ambiente físico e o sistema multiagente. E tem que ser uma coisa fácil para o desenvolvedor fazer. Nós precisamos também tratar problemas de performance, porque a gente viu que quando se trata de aplicar sistemas multiagentes, a performance computacional, devido ao ciclo de raciocínio do agente ou a fatores maiores, a performance fica comprometida e é preciso tratar sim para que ela seja um dia utilizável em ambientes físicos. E além disso, nós também precisamos tornar acessível para expandir a área de pesquisa. Ou seja, quando a gente viu o surgimento do Arduino, o Arduino fez uma integração muito boa entre pessoas do meio computacional e pessoas do meio eletrônico. E ao criar o Arduino, pessoas que eram da computação, que tinham interesse de aprender coisas de eletrônica, poderiam usar Arduino para fazer essas coisas de forma mais fácil, e o movimento acontecia também de forma inversa. E isso fez com que muitos projetos da área tecnológica crescessem, tivessem novas ideias, novas implementações foram surgindo, porque a área tecnológica se juntou, aumentou e as pessoas puderam desenvolver mais de forma mais fácil. Então o objetivo é criar isso para sistemas multiagentes para que um dia as pessoas consigam implementar de forma mais fácil e ter mais ideias e o sistema multiagente ser mais utilizado no contexto físico e quanto mais crítico for aquele ambiente, a tendência é que os sistemas multiagentes possam um dia ser utilizados nesses ambientes críticos. Bom, e aí parte da pesquisa envolveu, nesse período de 4 a 6 meses, envolveu a realização de alguns exemplos que me permitissem aprender sobre a tecnologia de artefatos. E aí eu trouxe aqui um exemplo de sistema multiagente que pode ser utilizado. E aí, após esse exemplo, eu vou mostrar outras funcionalidades que artefatos podem ser usados. Então, para a gente aplicar um sistema multiagente pautado em artefatos para a princípio não para ambientes físicos, o que é preciso fazer? Primeiro a gente precisa criar o arquivo base de sistemas multiagentes, que é esse arquivo MAS aí, que tem um nome. E aí o que eu estou fazendo aí, na verdade, é criar um sistema multiagente que tenha um ambiente. E aí eu tenho 2 agentes nesse ambiente. Um agente é o usuário e um outro agente é um observador. E aqui embaixo são só definições de arquitetura mesmo, de ferramentas que eu vou utilizar. Bom, criado esse sistema, eu estou dizendo que eu tenho 2 agentes, um agente usuário e um agente observador. O agente... E aí, além disso, além de criar esses 2 agentes, eu criei um artefato que nada mais é do que uma extensão em Java da classe Artifact, onde eu tenho um método de inicialização desse artefato e eu posso definir uma propriedade observável desse artefato. Ou seja, quem tiver de fora, o agente que tiver de fora e decidir analisar esse artefato aqui, ele tem
uma propriedade observável que ele pode observar, que ele pode dar foco e conseguir saber quais são os valores que estão aumentando. Então esse artefato ele tem uma propriedade observável que a gente chamou de count, e ela começa com um valor 0. E aqui a gente tem um outro método aqui, que é esse inc, de increment, onde eu tenho aqui uma anotação @operation. Ou seja, para artefatos, sempre que eu quiser fornecer uma operação, eu crio esse @operation aqui e digo o que aquela operação vai fazer dentro do escopo do método. Bom, então criado um artefato que basicamente é um contador, e ele sempre vai contar de 1 em 1 quando eu chamo a função incrementar. E além disso, quando eu chamo a função incrementar aqui, ele faz o incremento do valor, notifica para quem estiver escutando aquele artefato que o valor foi modificado e envia um sinal qualquer para quem estiver interessado em ouvir. Bom, além desse artefato, como eu disse aqui, eu já tinha criado 2 agentes que são usuário e observador. O nosso agente usuário, ele é o responsável por criar o artefato. Então a gente começa aqui, a princípio aqui, não vou entrar muito em detalhe nesse momento aqui, mas aqui nós temos um plano que está sendo executado por esse por esse agente, e quando ele chama esse plano aqui, ele tem um outro plano dentro do plano que ele chamou, que é fazer o setup da ferramenta, do artefato que ele vai usar. Quando ele entra aqui dentro do plano de setup de ferramenta, ele chama aqui uma ação que é de fazer artefatos. Então ele faz um artefato, que é basicamente aquele artefato contador que nós vimos no slide anterior, e nós chamamos esse artefato de C0. E para ele ser referenciado no código, nós chamamos, o nome da variável do artefato é a variável C, que está em maiúsculo aqui. E aí basicamente o que esse agente faz depois de configurar esse artefato é fazer o incremento de um valor 2 vezes aqui. Ele faz inc, chamando aquela função de increment que a gente viu aqui, e ele faz o inc de novo, só que dessa vez ele passa o ID do artefato, o que nesse caso para a gente dá no mesmo, mas é importante citar que ele pode passar o ID do artefato nesse caso, porque eu posso ter mais de um artefato do mesmo tipo e com nomes diferentes. Uma vez que esse agente fez isso, tem um outro agente em execução nesse sistema que tem a capacidade de observar os valores que são modificados. Então aqui ele tem uma função, um plano aqui de observação, que ao iniciar esse plano, ele tenta configurar a ferramenta aqui, que é basicamente a tentativa de olhar para aquele artefato que está sendo modificado. Então ele faz um lookup artifact para poder adquirir o acesso àquele artefato. Depois que ele fez isso, ele foca naquele artefato, ele chama a função de focar no artefato para que ele fique olhando diretamente para aquele valor. Então, esse focus aqui é muito importante porque é uma das vantagens que se tem de utilizar sistemas multiagentes com artefatos. Quando você estava utilizando agentes antigamente e você precisava ler algum valor que vinha de um ambiente físico, o problema era que você precisava sempre, em qualquer momento, ficar escutando precisava a todo tempo ficar escutando as informações que esse ambiente tinha para te oferecer. Nesse caso aqui, o agente ele vai dar um focus quando ele quiser olhar exclusivamente para aquela medida, e ele vai dar ele vai desfazer o focus quando ele não quiser mais olhar para aquela medida. Então a vantagem é que ele olha só para aquilo que ele quer, ele foca só naquilo que ele quer. E aí existem 2 crenças aqui, que a gente chamou de count e tick, que elas são basicamente adquiridas por esse agente aqui quando alguma coisa é disparada. Ou seja, quando eu estou nesse artefato aqui, alguém chama a função de incrementar e eu redefino a propriedade count aqui e mando um sinal tick, esse count e tick aqui vão ser refletidos para esse agente que está focando naquele artefato. Então, toda vez que ele observar isso, ele vai fazer um print da tela e também ele vai fazer um outro print da tela quando observar outra propriedade. Basicamente é isso que esse exemplo aqui faz. Bom, e aí
existem outras coisas que, basicamente, o que um artefato pode fazer é a comunicação com agentes, comunicação entre artefatos, ou seja, um agente ele pode fazer a comunicação de um artefato para outro, e isso é bom porque pode gerar um comportamento em cascata. Um exemplo prático para isso é quando a gente tem uma sala, e se a gente quiser olhar para a sala como um único artefato, imaginando que essa sala tem lâmpada, tem interruptor, tem uma série de componentes, eu posso criar essa série de componentes, cada uma com um artefato diferente, e poder associar depois com o artefato sala. E eu tenho aqui também operações condicionais que artefatos têm, que eu não citei no slide anterior, mas são basicamente situações em que o artefato está realizando uma operação, e para ele terminar a operação, ou para ele começar a operação, ou durante a operação, ele tem uma condição de guarda, que é basicamente ele esperando alguma situação acontecer. Então isso pode ser a leitura de um sensor. Então quando a leitura de um sensor for correta, eu quero continuar a minha operação. Enquanto eu não tiver tal coisa, eu quero esperar, eu quero fazer tal coisa, e assim vai. Esse foi basicamente o resultado dos exemplos que a gente fez, o que a gente pôde aprender aqui. Tem muito mais coisa em torno disso, mas as principais para que a gente pudesse desenvolver o nosso trabalho são essas. E agora eu vou falar um pouco sobre o protótipo que foi feito aqui. Para que eu pudesse aplicar, para que nós da pesquisa pudéssemos aplicar o nosso protótipo, o nosso sistema, o nosso estudo se pautou em cima de um protótipo que a gente desenvolveu, pensando num cenário real e mais próximo de uma situação crítica que a gente pôde elaborar. Então o que foi elaborado é o seguinte. Bom, nos campos de petróleo existem plataformas, existem pontos de instalação em que existem alguns motores que são usados nesse meio de instalação. Esses motores, eles possuem uma norma associada, e essa norma pode dizer para eles, para os donos do motor, que eu preciso fazer manutenção nesse motor de 5 em 5 meses, por exemplo. O problema é que a volatilidade dessa informação é muito grande, então pode ser que daqui a 5 meses o motor ainda esteja bom. Pode ser que passados 2 meses o motor já tenha apresentado problema. Isso é uma característica realmente de um ambiente físico. Pode acontecer, pode não acontecer de forma bem aleatória. A ideia é que se a gente tivesse um meio de prever, de saber dizer quando que esse motor está em boas condições de uso, e assim poder chamar manutenções com mais precisão, seria alguma coisa muito boa para algumas empresas, porque a gente poderia estar reduzindo alguns custos aí de mão de obra e etc. E também podendo evitar acidentes, porque se a gente consegue perceber antes do período padrão que aquele motor não está em boas condições, a gente consegue evitar determinados acidentes dentro de um campo que é tão crítico, e não pode ocorrer esse tipo de acidente, uma explosão, alguma coisa assim. Então a gente criou um protótipo, uma escala pequena, reduzida aqui, que representa basicamente um motor por essa ventoinha. E aí nós temos 2 LEDs aqui, um verde e um vermelho, onde o verde indica que o motor está livre para operar, ele pode ser operado a qualquer momento, e o vermelho indica que o motor está bloqueado para uso, ele não pode ser operado. E nós temos o LED amarelo, que indica quando de fato o motor está operando ou quando ele não está operando. Existem ainda um outro componente aqui nesse circuito, que é um sensor de temperatura, que é capaz de medir a temperatura como se essa temperatura estivesse sendo medida bem próxima do motor. Então a gente imagina um motor com um sensor de temperatura, que depois de um estudo mais profundo pode até ser mais sensores, temperatura, pressão, distorção do motor. E aí com essas informações a gente consegue chegar, quanto mais informações a gente fizer, mais a gente consegue chegar a determinadas conclusões. O exemplo que foi feito foi um exemplo bem simples,
apenas para que a gente conseguisse mostrar que funciona o fato da gente integrar um artefato com um ambiente físico em um sistema multiagente. Então o que a gente tem aqui basicamente, a gente criou um sistema multiagente, a gente criou aqui um sistema multiagente que é composto por um agente gerenciador que não faz uma tarefa muito inteligente a princípio, mas que ele pode um dia fazer. Ele tem basicamente dois planos para executar. Um plano de inicialização dele, que é esse start aqui, onde ele cria o artefato de motor e ele começa a operar. As operações que ele pode fazer são para ligar o motor, são para desligar o motor, são para ligar o motor novamente, bloquear o motor e desbloquear o motor. E novamente ele fica executando esse plano em um loop. A cada vez que ele faz uma operação com o motor, ele realiza a leitura dos dados do sensor de temperatura que existem ali. Faz 5 leituras e continua suas operações. Basicamente é isso que esse agente faz. O artefato de motor, ele representa aqui um motor. A gente criou o nosso protocolo de comunicação que nos permite conversar com o motor físico. É o protocolo Javino, que integra Java com Arduino. E aqui nós temos basicamente um método de inicialização que inicializa o objeto de comunicação e algumas operações que esse motor pode fazer, como por exemplo a leitura dos sensores. Quando ele realiza a leitura dos sensores, ele basicamente agrupa todas essas leituras e aloca no banco de dados. Aqui, nesse caso, existe no nosso protótipo apenas um sensor de temperatura, mas como esse sensor nos fornecia uma frequência muito alta e a minha intenção era simular como se eu tivesse vários sensores ali, então eu diminuí a frequência de aquisição desses sensores para conseguir aumentar a quantidade de sensores numa simulação inicial. Aqui eu tenho também uma operação de ligar o motor, como eu já havia dito, uma operação de desligar o motor, uma operação de bloquear o motor e uma operação de desbloquear o motor. Basicamente são essas situações que esse agente aqui pode fazer. Nós temos ele aqui em execução no nosso sistema, que estão agindo num loop aqui para a gente ver, em que agora ele está bloqueando o motor. A próxima atividade dele foi de desbloqueio do motor. A atividade seguinte que ele vai fazer é de ligar o motor, como nós vimos no programa. E a atividade seguinte de desligar o motor. Novamente ele liga e vai ficar nesse loop por bastante tempo. Como eu falei, essa tarefa ainda não está sendo feita de forma inteligente, mas a ideia aqui é que a gente consiga provar que conseguimos utilizar artefatos para operar em cima dos motores físicos mesmo, e os agentes mandando comandos para esses artefatos. Só relembrando aqui, no exemplo que a gente tem, o nosso agente gerenciador, ele realiza uma ação aqui, que é uma ação que não faz parte do escopo dele, é uma ação que faz parte do escopo desse artefato motor aqui. Tanto é que se a gente procurar pela ação turn on motor, a gente vai encontrar aqui no artefato a função turn on motor, certo? E além disso, quando a gente faz a leitura dos dados, a gente aloca essas medidas dentro do banco de dados para que o operador possa ver essa medida em forma de gráfico futuramente. Então, a ideia que a gente tem lá na frente é que um operador ele vai tentar fazer o ligamento desse motor, e aí quem vai decidir futuramente essa situação, se o motor realmente deve ou não deve ser ligado naquele momento, é o sistema multiagente, através das leituras que ele pode fazer sobre as normas que ele tem ali guardadas como plano, como crença da sua cabeça. Então, se a gente for ver aqui, tem uma aplicação básica que mostra aqui a variação de temperatura desses motores aqui. Como a gente pode ver aqui, existem 10 sensores aqui simulados, onde cada sensor mede uma temperatura, e eles estão basicamente entre uma faixa de 24 graus e 26 graus aqui de medição. Essa temperatura está vindo direta do motor. Aqui existem 40 minutos de medida. A gente pode reduzir isso um pouquinho para poder ver
para poder ver como que foi o andamento dessas medidas aqui. Eu vou colocar um intervalo maior de tempo para ver uma variação um pouco diferente aqui. Vou executar a aplicação e aí a gente vai poder ver o que o artefato de leitura do sensor que está dentro do meu motor é capaz de fazer. Ele está guardando todas essas informações do banco de dados que podem ser usadas para análise futura. Vou esperar um pouco tempo de carga de todas as medidas. Pronto. Então esse aqui foi um range de medidas que vai de 5h45 da tarde até as 7h42 da noite. A variação de temperatura que teve nesse período. Então, basicamente, a gente teve esses resultados de pesquisa, uma revisão sistemática, os resultados dos exemplos que a gente fez, o protótipo em si para poder fazer a prova do conceito. E os próximos passos é justamente adicionar a operação de usuário no protótipo, integrar artefatos a uma rede de internet das coisas para que esses artefatos possam ser usados não só pelo sistema multiagente atual, mas qualquer outro sistema multiagente que esteja na rede. E por fim, escrever um artigo que envolva essas implementações todas completas. Muito obrigado, boa tarde.